Você conhece o Café com Freud e Lacan? Conhece a coleção de livros Café com Freud e Lacan? Aqui estamos no YouTube sobre Café com Freud e Lacan. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga formada pela PUC em 1997 e fiz especialização em psicanálise lacaniana. Então, tem bons, longos anos. Inscreva-se no canal e vamos falar sobre psicanálise de forma acessível. A ideia, para mim, como analista, é de que o quanto a sociedade não abstraiu, não entendeu, não tem todo o acesso de Freud, não é? E alguns falam que Lacan é muito difícil, o quanto é inacessível, então é um dos pontos que vamos trabalhar aqui bastante sobre os conceitos de Lacan, mas mesmo Freud, eu sinto assim, por exemplo, um exemplo bem simples. Quando você sonha, você para e pensa, reflete o que o sonho representa para você, qual a importância do sonho na sua vida? Muitas vezes as pessoas não, elas jogam fora, bobagem, deixa disso, foi só um sonho, ou mesmo aquela questão assim, vou ver no Google. Isto, por exemplo, é uma prova do quanto a sociedade não assimilou Freud, né, as ideias freudianas, e esse livro é o primeiro de 1900 que Freud escreveu sobre a interpretação dos sonhos. E lá ele fala: sonho não é bobagem, sonho é algo muito importante do seu aparelho psíquico. É quando a gente está dormindo, o racional descansando, então o emocional surge em estado bruto, assim, não é? Ele tem um trabalho do sonho que passa, não é? De pensamentos latentes ali para algo manifesto, algo que pode ser mostrado realmente, mas a gente pode ter todo um trabalho de pensar, refletir e identificar pontos, associar e chegar a uma sabedoria do nosso emocional. Mas as pessoas descartam sonhos, atos falhos e mesmo lapsos ou mesmo intuições importantes. Besteira, se não é racional. A gente vem falando do quanto lá, desde o iluminismo, racionalismo, quanto a sociedade ficou muito intelectualizada, o que é importante, fizemos grandes crescimentos intelectuais, tecnológicos muito importantes, mas a gente está jogando fora o emocional e não está entendendo porque essa sociedade está tão doente, com muitos sintomas. A ideia é que assim, a gente está jogando fora uma parte nossa, e essa é a ideia do Café com Freud, Lacan. Nós estamos aqui para deixar a psicanálise de Freud e Lacan mais acessível. Então, aqui, ó, aqui está a coleção Café com Freud e Lacan, não é? Que eu venho escrevendo desde 2023. Estou fazendo um lançamento a cada semestre, olha só, com vários conteúdos. E a ideia do YouTube é que siga isso. Por quê? Primeiro, porque Lacan fala do quanto nós temos o compromisso com a transferência, com levar a ideia da psicanálise. Quem é psicanalista, ele precisa continuar o legado, não é assim? E eu sinto isso, são anos de atendimento psicológico, psicanalítico, e eu vejo a minha clínica crescer, eu vejo os efeitos, as pessoas melhoram, se recuperam, os sintomas reduzem, as pessoas fazem vínculos afetivos, fazem projetos pessoais, saem fora de padrões repetitivos, de situações que não fazem sentido mais para ela. Então, isso é uma alegria, é um prazer muito grande como analista. E eu vejo que a minha análise, né, assim, o meu tratamento também funcionou, eu tenho o relacionamento dos meus sonhos, as filhas que eu sempre quis ter, tenho uma casa, não é mesmo questões materiais que cresceram na minha vida, o consultório que eu sempre gostaria de ter, os pacientes, analisantes, então tenho a vida dos meus sonhos, realização de projetos de desejo, e aí como todo desejo, a gente vai desejando mais e mais, mas eu sinto isso, assim, que é muito possível realizar sonhos, e o quanto as pessoas não estão conseguindo, muitas vezes por não cuidar do emocional, por dispensar, jogar fora
o emocional, e assim como ele fala, como Freud fala, que sonhos, atos falhos, esses insights, eles são preciosidades do aparelho psíquico, o sintoma também, o sintoma é só a ponta de um iceberg, e nós precisamos investigar lá embaixo, assim, digamos, no núcleo, o que está acontecendo, e muitas vezes a sociedade vem numa contracorrente de assim, vamos arrancar o sintoma, vamos exterminar, vamos acabar, não precisa pensar, não precisa refletir, e aqui, estamos aqui exatamente para isso, e eu vou aqui hoje apresentar os meus livros, não é? Da onde, então, assim, 2023, comecei a escrever esse, é o primeiro volume. E ele fala sobre. Primeiro que eu apresento aqui o aparelho psíquico de Freud e dou continuidade para o de Lacan. Então, a gente fala sobre real, simbólico e imaginário, depois os 3 tempos, né, de ver, compreender, concluir. Depois a gente fala sobre o ideal de eu e de como é construir esse sujeito. E seguimos para a questão do saber fazer com o seu sintoma, fazer com o seu estilo, com o seu projeto de vida, do sintoma ao sintoma, chegamos no último Lacan. E sempre articulando aqui, eu vi que tenho muitos analisantes que vêm do mercado de trabalho, e o quanto eu vi eles crescendo, não é? De funcionários para aí, vai lá na coordenação, direção, vão crescendo, CEO, e é muito bacana o quanto eles vão vendo que tendo recursos da psicanálise, tanto eles conseguem se tratar, quanto fazer uma diferença ali na empresa, não é só coaching, não é assim, nós psicanalistas precisamos dar acesso aos conteúdos para que eles sejam, as pessoas falam muito que as pessoas nas empresas estão doentes, e a doença muitas vezes é dessa discussão da singularidade, o quanto fica tudo muito massificado, mas aqui a gente discute o quanto a singularidade, se cada um pudesse expressar, fazer o seu projeto dentro das empresas, o quanto, como as pessoas crescem e a própria empresa cresce. O segundo volume, vamos aqui, nós discutimos, né? Eu falo sobre o empreendedorismo, mas o quanto, assim, a iniciativa própria, não pode ser um empreendedorismo até dentro de uma empresa, mas o trabalho autônomo, no sentido assim, aí a gente parte da questão de, será que existe liberdade? O quanto o aparelho psíquico fica preso em repetições familiares, em dificuldades, em tristezas, em mágoas, e aí fica em compulsões a repetições, fica na inércia, e a pessoa não consegue sair, não consegue lidar com os obstáculos externos, sente que tudo está repetindo, e nem os obstáculos internos, e fica... Então, esse é um ponto crucial para a psicanálise, e a gente precisa deixar mais acessível para que a pessoa consiga sair da paralisia, consiga sair da ignorância, não é? A paixão pela ignorância, de Aristóteles, para ir para pagar o preço do seu desejo, enfrentar o vazio, enfrentar as questões internas para crescer, se desenvolver no seu estilo, e mesmo a gente discute isso, de que muitas pessoas falam, o outro tem que gostar de mim como eu sou assim. Então, na vida intelectual tem um grande crescimento, mesmo hoje em dia a gente sabe o quanto a gente faz ginástica, precisa pensar na alimentação todos os dias, e por que a saúde mental não, por que assim, tem que ser, não, só umas sessões, uma coisa fácil, não, é um desenvolvimento, assim como a gente tem metas, ou, sabe, no esporte, ou mesmo diplomas a alcançar na vida intelectual, o quanto Freud e Lacan trabalham nesse desenvolvimento do aparelho psíquico, quanto mais fortalecido emocionalmente, mais a pessoa vai conseguir crescer, sair de repetições e tal. Depois eu vou para o cerne da questão emocional, que é assim, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, como as pessoas estão tendo isso hoje em dia, e eu centro no núcleo da dor de existir. Lacan fala sobre a dor de existir, e quem nunca sentiu a dor de existir, não é? Às vezes de uma forma maior, mais ampla, assim, de não aguentar, e outras vezes, assim mesmo, um dia que eu preciso levantar mais cedo, e que, nossa, aquela sensação de que o mundo podia mudar. E, então, assim, eu faço uma pesquisa, essa tem a ver com o meu mestrado, foi baseado no meu mestrado, mas eu faço de um jeito acessível para que todos possam ter acesso, essa é a minha
preocupação, porque os conceitos me ajudaram tanto, tanto na vida profissional, quanto afetiva, quanto na família, com as minhas filhas, por que não a que todas as pessoas possam ter acesso, não é? Então, neste eu falo mais de 10 pontos emocionais e sociais de por que a sociedade está com tanto grau de sofrimento, ansiedade, depressão, e essa questão aponta o caminho, a direção do tratamento de Lacan, como ir para laços afetivos e projetos pessoais, entende? Então, essa é a discussão do volume 3 e chegamos no volume 4, amor e sexualidade. Essa é uma das maiores procuras de tratamento aqui, né? E quem não tem dores de amor, quem não tem lá um passado que machucou, e a sexualidade, muitas vezes as pessoas pensam, né? Casamento, monogamia ou amor livre, relacionamento aberto. Então, isso aparece muito no consultório, essa interrogação. Então, eu levo as pontuações com exemplos, né, do cotidiano, do mercado de trabalho, da vida afetiva. E um outro que as pessoas falam muito é sobre os aplicativos, se devem entrar, se não. Então, tem as dificuldades e as facilidades do aplicativo e o que a gente tem que estar atento. Então, assim, é possível, as pessoas buscam amor, elas querem amor, mas como é a gente poder fazer a escolha singular. O meu ponto, e é o ponto da psicanálise, de assim, o quanto um perigo a gente ir só pelo imaginário. Uma coisa, o imaginário pode começar, aquela paixão, aquele trabalho, aquela sensação boa, mas depois a gente precisa raciocinar, a gente precisa ir pelo simbólico, a gente precisa levantar os pontos e olhar. No volume 3, eu discuto privação, frustração e castração, e esse é um ponto que também bate muito na questão do amor e sexualidade, a pessoa frustrada de outros momentos, e aí fica uma ferida aberta, a pessoa não se trata, e aí fica uma bola de neve que o aparelho psíquico vai sentindo, e essa muita ideia do quanto o aparelho psíquico vai guardando tudo ali no inconsciente, a pessoa não trabalha, fala, eu tô forte, eu consigo, eu dou conta, não sei o que, nananã, só que chega uma hora que explode em sintomas. Esses sintomas podem ser físicos, emocionais ou mesmo de relacionamento, muitas brigas e tal. E o quanto Freud, muitas vezes a gente fica ali só na ponta do iceberg, as pessoas ficam discutindo o relacionamento atual, mas Freud fala que tem que discutir e ver lá para trás, sabe assim, a relação com os pais, com os avós, toda uma construção do aparelho psíquico para a pessoa estar naquela situação. Bom, falei bastante aqui, e essa é a ideia do Café com Freud e Lacan, e eu estou aqui, um dos pontos que eu sempre falo é que minhas filhas estão lá indo para a faculdade, crescendo, voando, e isso me deu mais tempo emocional, não é? Porque pode a rotina ter lá uma corrida forte, mas um ponto emocional de falar, ver a importância de transmitir, porque isso muito ajudou, né? Assim, esses conceitos articulados, e muitas vezes Freud e Lacan fica muito difícil de ler, muito acadêmico e tal, e a ideia do Café com Freud e Lacan é que todos possam ter acesso, então é para psicanalistas que adoram psicanálise, é para leigos, para pessoas que nunca ouviram falar, podem ler, deem para tias, amigas, primas, tenho certeza que irá contribuir. No link embaixo a gente deixa os contatos para compra, e nós vamos aqui, de pouquinho em pouquinho, em cada vídeo, trazer conceitos neste raciocínio do Café com Freud e Lacan, de sorver realmente, beber no caldo da cultura da psicanálise lacaniana. Sigam, deixem o seu like, deixem perguntas, vamos ter mais acesso à psicanálise lacaniana de uma forma acessível. Obrigada.